Salve, nação! Temos aqui esse corte do Equipe F falando do nosso malvadão Flamengo, que venceu ontem o Benfica por 2-1 com gol do Wallace Yan, gol também do Samuel Lino. Flamengo que nunca perdeu, né, para o Benfica, galera. O maior time de Portugal é freguês do Flamengo. Agora são 10 jogos com 7 vitórias do lado rubro-negro e 3 empates. Ou seja, o freguês tem sempre razão, né? Pode chamar a gente, pode convidar o Flamengo o ano que vem de novo para participar aí do Algarve, que o Mengão vai, beleza? Porque o ano que vem, galera, tem Copa do Mundo Feminina e vai parar tudo de novo, tá? O futebol. Então, Flamengo, sei lá se vai disputar ou não esse torneio de novo, porém, né, só tô dando aqui uma dica, viu? Bem, vamos ouvir aqui o Pascoal, o Zé Elias, o Felipe e também o Rafael Marques, né, falando aí da vitória do Flamengo. Pergunta na tela, o Wallace Yan pode dar volta por cima no Mengão? Lógico que pode, cara. Todos podem, né? Vários jogadores que estão no Flamengo já deram a volta por cima. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, inscreva-se lá. Link na descrição, vamos lá. Estamos de volta aqui no Equipe F e você pode, através desse QR Code, acessar o canal da ESPN Brasil no WhatsApp, na Copa foi uma festa. Cadê o QR Code? Que não foi festa. Eita, nós. Teve dia que teve eliminação, aí era meme do Haaland, era meme do Neymar, do goleirão Nilan, teve um monte de meme para machucar o coração do brasileiro. Mas, no geral, deu para se divertir bem e ainda dá tempo, falta mais de uma semana, né? A gente tem 8 dias até o fim do Mundial, com uns 4... Graças a Deus tá acabando esse Mundial, não aguento mais. Eu gosto de futebol, porém, cara, eu quero saber do meu Mengão, cara, isso aí. Vamos lá. 4 duelos de semifinal, terceiro e quarto e decisão. Então tem bastante coisa ainda pra gente curtir nessa Copa. Agora a gente fala do trabalho dos clubes brasileiros se preparando para a volta do futebol local, seja o nacional, seja o sul-americano. Afinal de contas, alguns times que nós passaremos aqui a régua no Equipe F estão na Libertadores. Um deles, o Flamengo. Começo com o Rafa. Para falar do Mengão, viajou para Portugal, ontem enfrentou o Benfica, jogo quente para um amistoso, venceu 2-1, Samuel Lino foi muito bem, fez gol, deu assistência, o Wallace Yan se emocionou, dando a volta por cima nessa jornada em terras portuguesas. Quero que você fale um pouco dessa vitória do Flamengo sobre o Benfica 2-1, Rafa. Olha, o começo do jogo foi até interessante, viu, o Felipe, Zé e Pascoal, porque o Flamengo parecia, em termos de postura, em termos de estrutura de jogo, melhor do que o Benfica, né? Não parecia estar desconfortável por ser depois de uma pausa muito grande, jogando em Portugal, não parecia fora de casa, né, o Flamengo. E você destacou a atuação do Samuel Lino, que fez um gol e deu uma assistência, mas acho que outros jogadores foram muito bem também. Jorginho jogou bem, Emerson Royal fez uma grande partida, partida bem solta, bem desenvolta. Eu gostei do Bruno Henrique jogando ali como se fosse uma espécie de falso camisa 10, atuando como segundo atacante, o Flamengo marcando sem a bola no 4-4-2, atacando no 4-2-4. Gostei do jogo, o jogo foi bem bom. O Benfica também está numa fase de transição, né? O início do trabalho do Marco Silva. Alguns jogadores ainda servindo as suas seleções de Copa do Mundo. O Flamengo também, vários jogadores que estavam na Copa agora estão de férias. Então foi um Flamengo alternativo, não foi o chamado time titular. Mesmo assim, do meio para frente, a força do elenco do Flamengo se comprovou ontem. Gostei da entrada do Wallace Yan, entrou com atitude. Primeira vez que pegou na bola, fez o gol. Jogou bem, e é isso que se espera desse garoto. Não falta talento a ele, às vezes falta um pouco de regularidade, um pouco de concentração nos jogos. Mas a atuação do Flamengo foi boa. E o que chamou a atenção no amistoso ontem foi a irritabilidade do técnico Leonardo Jardim. Houve um momento lá no primeiro tempo em que ele começou a discutir. Eu vi alguma coisa do banco de reservas que ele não gostou, ele foi tirar satisfação com o pessoal do staff do Benfica. Ficou um clima bem pesado, nem parecia amistoso. Foi o lance que chamou a atenção nesse jogo. Mas, de um modo geral, o Flamengo conseguiu fazer um jogo satisfatório pelas circunstâncias e convenhamos, né? A gente sempre acha que um confronto entre brasileiro e europeu, a tendência vai ser maior para o europeu, principalmente o europeu, que tem uma tradição, que tem uma camisa pesada, grande torcida, como é o Benfica. Mas o Flamengo ontem, para mim, mereceu vencer por 2-1. E consolida dos meninos, o Lohan, o Wallace Yan, que eram grandes dúvidas, até para o torcedor, né? Porque o Wallace Yan aparece como um meteoro,
Aí o Zé falou aqui outro dia, algumas circunstâncias aparecem na vida do jogador e ele acaba não tendo toda aquela atenção necessária para a carreira ou para corresponder à expectativa dele, e ele está retomando isso. Eu acho muito positivo, né? Eu também penso como o Flamengo pensou, você não pode desistir no primeiro problema do jogador. Você tem que conversar com ele, explicar e tentar recuperar. Acho que o Flamengo fez absolutamente o correto e está tentando dar essa oportunidade para ele. E acho que é uma oportunidade que ele está aproveitando e bem, no caso do Wallace Yan. O outro menino, o Lohan, é muito bom jogador. Você gosta mais dele, né? Você gosta mais do Lohan do que do Wallace Yan, né, Zé? O problema do Lohan é a estabilidade, né, Pascoal? Eu também. O problema do Lohan é a estabilidade. É um menino muito bom, tecnicamente ele é bom, ele se posiciona, é um meia, né? Meia, centroavante meia. Ele tem essa capacidade de fazer essas posições, né? Porque tecnicamente ele é muito bom. Eu lembro quando eu fui no começo acho que no final do ano passado, eu fui participar, quando o Leverkusen veio fazer um jogo amistoso aqui, a preparação antes da Bundesliga, eles fizeram um jogo amistoso contra os Júniors do Flamengo e o Lohan baixou e jogou. Foi o Lohan, também um pontinho esquerdo. O Flamengo ganhou do Leverkusen, cara. Que loucura. Sub-20 ganhando do time alemão. Que agora está na Arábia. Não sei se o Rafa acho que deve lembrar, porque o Rafa é bom de nome. Também que saiu. Mas assim, o que eles fizeram com o jogo, eles arrebentaram o Leverkusen no primeiro tempo. Arrebentaram. E aí, ali nas conversas, né, em off, né, o pessoal falava que o grande problema do Lohan é justamente o extracampo, não é noite, balada, não é isso, é achar que joga mais do que joga. Né? Então, às vezes, ele era meio preguiçoso, não se esforçava e tal, e que isso daí era um grande problema. E aí emprestaram, ele foi para fora do país, se eu não me engano, ele foi para a Itália. Acho que foi para a Itália, foi para a Itália, também bateu e voltou. Também não jogou lá. Também não jogou lá, por essa dificuldade. Então, assim, às vezes você precisa entender, eu vou falar o que eu falei para o meu irmão, quando ele jogava, ele era infantil, falou, aproveita a experiência e tal. Quando ele chegou no júnior, ele chegou no profissional, eu falei para ele, esquece tudo que você viu até agora, porque daqui para frente é outra coisa. Você está começando do zero, você tem que mostrar suas condições, sua qualidade, porque se você não mostrar sua qualidade, vão te mandar embora. O futebol profissional é isso. E esses meninos, eles são preparados de outra forma, né? O staff, olha, nós vamos te vender. Esses meninos, eles não almejam jogar no Flamengo. Eles querem passar pelo Flamengo para chegar no Barcelona, para chegar no Real Madrid, para chegar nos clubes grandes. E com isso eles não entendem algumas coisas que eles precisam abrir mão e se transformar em homens mais cedo, né? Ser precocemente, tomar determinadas decisões mais cedo, para poder ter uma longevidade e uma carreira duradoura. São poucos os jogadores que duram 15, 20 anos jogando em alto nível. Raríssimos, nós estamos vendo aí, raríssimos. Então você vai alternar em 15, 16 anos de carreira profissional, 2 anos jogando bem, 3 anos jogando bem, 1 ano mais ou menos, porque você vai ter a dificuldade dos adversários e a expectativa que você gerou por ter jogado 2 ou 3 anos bem. Isso tudo você tem que você tem que amadurecer muito rápido. O futebol muitas vezes não te dá essa possibilidade. E eu espero que tanto o Wallace Yan como o Lohan entendam esse tipo de amadurecimento que tem que ser muito rápido. Você tem que abrir mão, às vezes, de curtir determinadas situações e, peraí, vou me dedicar mais aqui. Porque quando eu tiver 30, 35, eu vou ter dos 30, 35 até os 70 para fazer o que eu quiser ao longo da minha vida. Ô Pascoal, e assim, o Samuel Lino entra obviamente em outra discussão, né? Porque a gente está falando aí de jovens formados pelo Flamengo, mas eu queria pegar esse bom jogo do Samuel Lino para tentar falar um pouquinho sobre ele. A gente está falando de um cara que veio da Europa, jovem, ainda com mercado, um cara que passou por clubes gigantescos na Europa. No Flamengo não dá para dizer que ele não aconteceu, assim, ele aconteceu, mas não nesse patamar, talvez, que muitos esperavam, inclusive eu achei que ele jogaria muito, muito bem, assim, de ser um dos destaques do futebol brasileiro. E a gente não viu isso, a gente já viu, inclusive, torcedor do rubro-negro, às vezes criticando o Samuel Lino, e de pouco decisivo e tal. A gente viu o Samuel Lino em bons e maus momentos, como a gente viu o Cebolinha em bons e maus momentos, também jogando pelo Flamengo. Tanto que sinalizou até que vai procurar novos ares no fim do ano, o Cebolinha, no caso. E o Samuel Lino? O Samuel Lino, como o Cebolinha, eles têm como princípio de jogo o domínio de bola para tentar o 1 contra 1. E esse tipo de jogador, ele não ganha todas. Esse tipo de jogador, ele tem um embate com o adversário, vai perder uma,
vai ganhar uma, vai perder 3, vai ganhar uma. E a torcida do Flamengo, especialmente no Maracanã, não teve nenhuma paciência com ele. 0 paciência com o Samuel Lino, né? Ele é um jogador que precisa de espaço para correr, ele é um jogador que precisa de espaço e um adversário pela frente para poder driblar e chegar ao objetivo. E ele conseguiu isso agora nessa pré-temporada. Em alguns momentos ele até conseguiu, Felipe. Mas em outros a torcida do Flamengo não teve nenhuma paciência com ele, especialmente no Maracanã. Talvez o Rafa, que frequenta o Maracanã mais do que a gente, possa ter uma definição melhor. Para mim, a torcida do Flamengo é impaciente quando ele joga no Maracanã. Mas eu queria, Rafa, também, jogando o gancho do Pascoal e acrescentando. A gente tá vendo os melhores momentos. O Samuel Lino muito... Eu tenho que interromper aqui para falar, cara. É o seguinte, Pascoal, em parte ele tem razão, só que em partes não, tá? Porque a torcida do Flamengo no Maracanã, ultimamente, antes da Copa do Mundo, nos últimos jogos, tem apoiado sim o Samuel Lino, inclusive tem aplaudido quando ele sai, quando ele entra, porque ele melhorou bastante. Desde abril pra cá ele melhorou, tá? Vamos lá. Muitas vezes foi aproveitado como aquele ponta esquerda aberto para construir por ali. Ontem ele jogou muito pela direita e até centralizado. O próprio gol ali, ele tá chegando pelo meio. Jogou de meia ponta. Ele jogou numa posição que não é a que a gente mais viu ele atuar. Queria que você falasse um pouquinho dessa utilização dele e o que disse o Pascoal da relação torcida. Eu não tô ouvindo o Rafa. Eu vi que o Rafa falou ali, eu não sei se... Eu tô falando aqui. Boa. Tá me ouvindo aí? Maravilha, agora chegou. Então, na verdade, assim, o Samuel Lino, até o Pascoal fez uma comparação que ela é oportuna, porque são jogadores que, teoricamente, brigam pelo mesmo espaço, que é o lado esquerdo do ataque, mas o Samuel Lino é muito mais completo que o Cebolinha. Tem muito mais recursos de jogo do que o Cebolinha. Por exemplo, essa variação de atuar mexe pela direita, e aí o Bruno Henrique acabou caindo para o lado esquerdo. Essa movimentação, o Cebolinha não contribui coletivamente para isso. O Cebolinha é muito setorial. O jogador que fica ali naquele lado esquerdo, você pega o campo de futebol, divide em 6 cestos, da linha do meio campo até a linha de fundo pelo lado esquerdo é onde joga o Cebolinha. Só joga ali, não consegue jogar em outro lugar. Ele é muito importante ali porque ele tem o drible, como destacou o Pascoal, ele tem a velocidade, é um jogador que quando corta para dentro tem bom poder de finalização, mas o Samuel Lino é mais completo, tem mais recursos. E é por conta disso que tem também mais espaço no time do que o Cebolinha. Sabe de uma coisa? Parte dessa implicância da torcida do Flamengo em relação a ele tem a ver com valor. Até o Paquetá chegar, o Samuel Lino carregava a pecha de ter sido um jogador que custou 20 e tantos milhões. E é muito dinheiro para um jogador que a torcida não conhecia a fundo. Claro que o fã de esporte que vinha acompanhando lá a Liga aqui na ESPN no Disney Plus, está acostumado a ver o Samuel Lino jogar e bem pelo Atlético de Madrid. Conhece as características de jogo desse jogador. Mas o torcedor comum do Flamengo não conhecia. Aí chega a notícia de que o Flamengo contratou, pagou 20 e tantos milhões num jogador tal. O cara chega, não come a bola, não coloca o jogo embaixo do braço. O torcedor é exigente, o torcedor é cri-cri, o torcedor vai cobrar o tempo todo. Para mim era uma questão de adaptação, somente isso. Aos poucos ele foi se adaptando. Lá no início também teve alguma coisa ali de um extracampo ou outro que não caiu muito bem, mas acho que ele deu uma segurada e agora a gente vê o Samuel Lino jogando muito melhor. Dá para dizer que o Flamengo tem um time titular na cabeça do técnico Leonardo Jardim e que o Samuel Lino é um destes titulares. E com mérito. Até porque, além da qualidade técnica, ele entrega essa variação tática que outros jogadores não entregam. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora do Vasco da Gama. Tem técnico no... Ah, cara, qual é? Qual é a tua? Não quero saber de notícia do Vasco, não, hein? Só quero saber do Vasco o dia que o Flamengo for pegar ele, dar uma cacetada nele. Daí eu quero saber do Vasco, tá? Galera, falando aqui de Samuel Lino, falando de Cebolinha. Cara, o Cebolinha deu outra declaração que, sabe, não me agrada, cara. O jogador, se ele não vai ficar mais depois no fim do ano, cara, guarda pra você. Negocia aí com o seu empresário, com quem te quer depois. Mas não fica falando isso, cara. É por isso que você perdeu espaço no Flamengo, falando de Cebolinha, tá? Porque... outras vezes, ano passado, também, porque não vou renovar, porque não vou ficar, eu quero saber de novos ares. Daí ele foi perdendo espaço, daí quando ele estava jogando no ano passado com o Felipe Luiz, se lesionou, estava até jogando bem, aí se lesiona. É um cara que se lesiona demais, galera. Daí depois ele teve aquele problema no tendão do pé, né, tornozelo e tal,
ficou 6 meses fora, 5 meses, não sei. Um tempão. Recebendo salário em dia e tal. Flamengo cuidando do jogador. E daí ele fala, é porque eu perdi espaço. Também, cara, você ficou 6 meses fora. Não é culpa sua a lesão, eu acho, né? Ninguém quer se lesionar. Mas é por isso que ele perdeu espaço. E é um cara que fala demais, né? Vocês não acham, galera, que o jogador tem que trabalhar mais e falar de menos? Porque atrapalha, né, cara? A carreira dele mesmo, né? Ele atrapalha falando isso aí, fazendo isso, né? Mas que assim seja, ô Cebolinha. Deu fim de ano, cara. Venceu o contrato. Tchau, valeu. Muito obrigado aí. Tamo junto. Valeu, galera. É isso. Tendo mais cortes da imprensa, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Saudações e até mais. Fui!